Olá, eu sou o Luan Dopke, aluno de graduação da CETREM, e hoje irei apresentar o artigo Avaliação de Desempenho para Banco de Dados com Genoma em Nuvem Privada. Os autores sou eu mesmo, Luan Dopke, Dinei Hockenbach e Davor Gribler. O processo de sequenciamento de DNA ele consiste em identificar a sequência correta de bases nitrogenadas em uma boneca de DNA. Após realizar todo o processamento, esse resultado pode ser salvo em diversos arquivos, e um deles é o arquivo em formato FASTA. Esse arquivo ele costuma ter um tamanho grande e é um arquivo textual. Todo esse processo de sequenciamento de DNA ele acaba sendo muito útil em diversas áreas, na medicina, na biologia, na biomedicina, no desenvolvimento de novos tratamentos, na concepção de novos produtos, na identificação de doenças, em outras diversas áreas. Hoje em dia, uma das tecnologias capazes de armazenar o sequenciamento de DNA são os bancos de dados. Os bancos de dados eles podem ser divididos em dois: os bancos de dados relacionais, mais comuns no mercado, e os bancos de dados não relacionais, conhecidos como NoSQL, que vêm a cada dia que se passa ganhando mais espaço. Esse artigo tem dois principais artigos relacionados. O primeiro, de Celeste, busca avaliar qual banco de dados tem melhor desempenho na busca de sequenciamento do DNA humano. Ele elegeu para a avaliação dois bancos de dados, um banco de dados relacional, MySQL, e outro não relacional, MongoDB. O segundo artigo procura realizar uma extensa pesquisa em cima de índices bitmap para melhorar o desempenho da busca de sequenciais de genomas de bactérias. Ele também utiliza para fazer medições o Hadoop, o Hive e o HBase. Então, o objetivo desse trabalho é avançar com os estudos de Celeste e avaliar também o banco de dados PostgRe, além do MySQL e MongoDB, em um ambiente de nuvem privada, alternando entre 2, 4, 6, 8 e 10 núcleos e executando apenas uma única consulta, sem demais consultas paralelas, para simular um ambiente que um único pesquisador gostaria de usar todos os recursos do hardware disponível para realizar sua pesquisa. Além, é claro, de mensurar como os bancos de dados se comportam no ambiente de nuvem. Para realizar os experimentos desse artigo, foi baixado o arquivo do sequenciamento de DNA humano no site da NCBI. Como é possível identificar no slide, o formato FASTA ele é um arquivo contínuo de texto, separado pela header, seguido da sequência das bases nitrogenadas. Aqui no caso temos o cromossomo 17, algumas bases nitrogenadas do cromossomo 17 e o cromossomo 1 e algumas bases nitrogenadas do cromossomo 1. Foi desenvolvido dois scripts, um para converter esse arquivo FASTA para os dois bancos de dados relacionais e outro para converter para o modelo de documentos utilizado pelo MongoDB. No modelo de documentos foi usada apenas uma única coleção com documentos com atributos de nome do projeto, cromossomo e sequência da base nitrogenada. Já no PostgRe os dados do arquivo FASTA foram armazenados em 4 tabelas. Uma com dados do projeto, outra para dados relacionados ao projeto, uma terceira para salvar os cromossomos pertencentes ao sequenciamento e uma última para salvar justamente a sequência das bases nitrogenadas. O ambiente de testes montado na nuvem do Lark ele foi dividido em 4 máquinas virtuais, 3 contendo 20 GB de memória RAM e cada uma dessas contendo uma instalação dos bancos de dados sem nenhuma configuração especial, apenas utilizando a configuração default. E uma quarta máquina virtual que seria então responsável por executar os testes, salvar os resultados e limpar o cache das máquinas. Todas essas máquinas têm o sistema Ubuntu 20.4 LTS. Todas as consultas do experimento foram rodadas 30 vezes, uma após a outra, e entre uma e outra foi utilizado o comando do kernel para limpar o cache do sistema. A primeira consulta irá buscar trazer o ID de uma sequência específica, filtrando por nome do projeto, cromossomo e sequência da base nitrogenada. Ela foi igualmente traduzida para o formato relacional, SQL, e também para um formato especial de busca do MongoDB. A segunda consulta busca trazer todos os dados de uma sequência de base nitrogenada específica. Dessa vez, foi utilizado o operador like para as consultas relacionais
e um operador regex equivalente ao operador like para o MongoDB. Se aprofundando nos resultados do experimento, foi possível constatar que o PostgreSQL teve o melhor resultado na primeira consulta, que, se comparado ao MongoDB, que teve o pior resultado, teve 27 vezes maior desempenho. Enquanto na segunda consulta, quem teve o pior desempenho foi o MySQL. E, novamente, o melhor desempenho foi o Postgre. Vale ressaltar que em ambas as consultas, aumentar a quantidade de núcleos não obteve uma diferença significativa no resultado da busca. Durante a execução dos testes, foi mensurado o consumo de recursos das máquinas virtuais. Aqui temos o gráfico do ambiente de 6 núcleos e da segunda consulta. É possível identificar que o Postgre obteve o maior consumo de CPU, enquanto o MySQL e o MongoDB se mantiveram inferiores. Isso provavelmente ocorre porque o MySQL e o MongoDB se manteram utilizando apenas um núcleo, enquanto o Postgre conseguiu utilizar em torno de 2 núcleos. Já no gráfico de consumo de memória RAM, o Postgre novamente conseguiu utilizar melhor os recursos. Com esse artigo, conclui-se que o Postgre, em ambas as consultas, obteve o melhor resultado. Porém, nesse ambiente, de apenas uma única consulta sendo executada, nenhum dos seus bancos conseguiu utilizar toda a capacidade de processamento para executar a pesquisa. Assim comprovado, alterar a quantidade de núcleos de processamento entre as consultas. Como trabalho futuro, deseja-se implementar o uso de índices nas consultas, como também realizar a avaliação em um ambiente onde múltiplas consultas são executadas ao mesmo tempo. Meu agradecimento vai ao Lark, pois forneceu todos os recursos disponíveis para executar os testes dessa pesquisa. Fico à disposição para tirar dúvidas referente ao artigo no seguinte e-mail.